Olá a todos, fazendo um vídeo aqui rapidinho sobre a expressão últimos dias que eu tinha falado no último vídeo, que as pessoas pensam que os últimos dias que a Bíblia se refere à nossa época. Toda geração sempre achou que os últimos dias era a sua geração, e na verdade elas fogem muito do contexto bíblico, que se referia apenas à geração da época em que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, 2 Timóteo 3:1 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E na 2 Pedro 3:3 diz: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então eles falam, tá vendo? A Bíblia profetizou que ia acontecer isso agora, nos últimos dias. Nós estamos vivendo agora os últimos dias. Olha lá, esses versículos aqui ficam meio soltos, né, pessoal? Isso aqui a gente pode aplicar em qualquer época, tanto nas gerações passadas, na nossa, como nas gerações futuras, porque eles são versículos soltos. Então atribuir isso à nossa época é até absurdo, né? Porque sempre vai vir tempo trabalhoso, seja qual for a geração, e sempre vão ter escarnecedores, independente da geração. Então vamos ver na Bíblia onde que é utilizada a expressão últimos dias, que vocês vão ver que no contexto bíblico não tem nada a ver com o fim do mundo ou a nossa época. A expressão últimos dias refere-se aos últimos dias de Israel. Era isso que os apóstolos, os autores da Bíblia, estavam escrevendo. Por exemplo, aqui em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, eles do tempo presente, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui você vê claramente que o autor de Hebreus, ele escreve que eles já estão vivendo os últimos dias. Que Deus antigamente falava para profetas e na época deles, a nós aqui, a época deles, ele falou nestes últimos dias, nos últimos dias que eles estavam vivendo, pelo Filho. Então não é uma referência futura, é uma referência à época deles. Eles acreditavam que já estavam nos últimos dias. Na epístola de Pedro, 1 Pedro 1:20, olha o que Pedro diz. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo. Aqui ele está falando de Jesus, ok? Mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Então o que Pedro está dizendo? Que Jesus se manifestou nestes últimos tempos, na época de Pedro, que já eram os últimos tempos, por amor de vós. Então, quer dizer, os últimos tempos é o fim do mundo? É daqui a 2000 anos ou coisa parecida? Não. Segundo essas epístolas, os últimos tempos é a época em que eles estavam vivendo, que eram os últimos tempos de Israel, da velha aliança, segundo o entendimento dos autores. E só mais um versículo aqui, pessoal, para não ficar muito comprido o vídeo. 1 João 2,18, onde o apóstolo diz: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, segundo João, já era a última hora. Não ia haver uma última hora dali a 2000 anos. Olha, filhinhos, daqui a 2000 anos ou num tempo futuro haverá uma última hora. Não, segundo essa epístola, eles já estavam na última hora. Olha o que diz aqui, ó, vou ler de novo. Filhinhos, é já a última hora. Jesus não disse lá no Evangelho de João: a hora é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Tudo isso daqui, pessoal, se vocês forem colocar no contexto, vocês vão ver que os últimos dias que a Bíblia fala é os últimos dias de Israel.